Hoje o culto da família, o tema para nós é Deus prioriza a família. Diga assim comigo, Deus prioriza a família. Agora, sem medo de disputa entre qual família é mais importante, diga assim para o seu vizinho, Deus prioriza a sua família. Diga para ele, Deus prioriza a sua família. Isso. Nós temos textos bíblicos abundantes que nos dizem, nos apontam de que Deus prioriza, Deus ama a família. Família é a constituição de Deus. Família é a criação de Deus. Para, então, propagar a sua glória e viver tudo aquilo que Deus pode fazer com que vivamos. Porque o próprio Deus é uma família. Deus, ele consiste, ou ele existe em três pessoas, chamamos de Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E os nomes que temos é Deus Pai, que é um integrante da família, Deus Filho, que é integrante da família, e Deus Espírito. Se não bastasse, tem consigo os seus anjos, querubins, serafins. Há uma família celestial e espiritual. Portanto, Deus, quando cria o homem, cria sob esse olhar. Deus cria tendo como base a experiência de quem é e como vive em família. Então cria homem e mulher, lhe dá filhos e assim faz sua criação, a sua semelhança que é o homem, também com os animais. Os animais têm as suas famílias, os insetos têm as suas famílias e assim Deus prioriza a família. Vamos ao texto bíblico nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 4, versículos 43 ao 54. João 4, do 43 ao 54. Depois de ler, nós vamos trazer uma breve explicação do contexto desse versículo. A versão que eu leio é NVI. Lembrar você que no seu aplicativo já está aí as notas da mensagem. Possivelmente você já recebeu aí no seu aplicativo a notificação desse esboço. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra, disse o autor João. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou o Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Aqui João fala do primeiro milagre de Jesus no casamento. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Diga assim comigo, o homem confiou na palavra de Jesus. 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: olha, a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então, o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia até aqui. Eu quero iniciar com 2 perguntas. Você pode se expressar, não é pergunta retórica. Quantos aqui nessa noite tem um parente, um pai, uma mãe, um filho, um tio, que ainda não são convertidos ou salvos de Jesus? Levante a mão. Quem tem algum parente assim? E quem igualmente tem um parente, um pai, uma mãe, um filho, um tio, alguém da família, que hoje enfrenta alguma enfermidade? Levante a mão. Talvez você mesmo. Observe que nós temos parentes, irmãos, pais e mães, filhos, ou que não são salvos, ou que detêm alguma enfermidade. Esse texto hoje vai nos ajudar, mas brevemente um contexto. O contexto do texto aqui é que Jesus, se você for ler capítulos anteriores, Jesus em João 2 faz o milagre da da transformação da água em vinho em um casamento. Então ele sai, ele passa por Samaria. E passar por Samaria, diz a história bíblica, e aqui, já nesse capítulo 4 de João, que ele encontra a mulher samaritana no poço de Jacó e transforma a vida dela.
O texto vai dizer que após ser transformada, ter entendido que ali estava diante dela o Messias, ela corre para a cidade e começa a falar sobre quem ela havia encontrado. E a cidade, as pessoas começam a ficar maravilhadas e começam a crer em sua mensagem. Aquela mulher que estava no seu sexto marido, ou sexto caso relacional, agora vira uma missionária samaritana para anunciar o evangelho e muitos começam a crer. Então o nome de Jesus começa a ficar muito conhecido e todos querem estar com ele. E lembrar que ele sai para Samaria, porque ele antes do capítulo 3 de João, ele vinha com uma discussão dos religiosos sobre quem batizava mais. O texto vai dizer que perguntaram a João Batista, aquele homem lá, ele batiza mais pessoas que você. Então, para que então não se mantesse uma discussão de quem faz mais, João Batista anuncia e promulga a frase que nós conhecemos. O importante então é que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus sai daquele local por causa da discussão de quem batizava mais, qual a igreja que tem mais gente, quem faz mais eventos. Ele sai de lá, passa por Samaria e volta de novo para Caná da Galileia, esse lugar onde outrora ele já operou um milagre no casamento. E ao chegar lá, ele encontra esse homem. Mas é importante ressaltar que Jesus já antes havia passado em sua cidade. E vai dizer o texto, como nós lemos aqui no começo do versículo 43 e 44, é que depois que ele partiu para a Galileia, partiu porque as pessoas que lá estavam na cidade anterior, elas não criam. O que ele vai dizer na frase é que eles não honravam profetas da própria casa. Os familiares de Jesus, os amigos de Jesus cresceram com ele, não perceberam que, de forma a ter incredulidade, que eles estavam se acostumando com Jesus. E quando nos acostumamos com alguma coisa, nós não damos o crédito devido. Há um problema, meus irmãos, que esse texto pode nos ensinar, é o perigo de nos acostumarmos com Jesus. Aquele povo se acostumou com o mensageiro, que era Jesus. Com isso, perdendo intencionalmente de ouvir e receber o poder da palavra do mensageiro. Quando nós nos acostumamos com Jesus, nós perdemos de desfrutarmos do poder da palavra de Jesus. Então fazemos de Jesus uma pessoa comum, alguém tão próximo, mas tão próximo, que não mais ouvimos ou nos relacionamos como Senhor e como Salvador. A segunda coisa que aprendemos aqui é que as pessoas seguiam Jesus apenas para obter milagres, sem nenhum tipo de compromisso com a salvação. Jesus ficou famoso porque curou pessoas, fez aquele milagre no casamento, e todos agora estão à procura dele, como este homem, para ter um milagre, simplesmente procurando o curandeiro. E esse é um problema, porque o milagre não é o evangelho. O milagre, ele abre portas para o evangelho, mas ele não é o evangelho. O evangelho são as boas novas de salvação. Acontecendo ou não um milagre físico de cura, por exemplo, o evangelho é aquele que, apesar talvez não curar o meu corpo, ele cura meu coração, minha mente, minha alma e me dá uma nova eternidade. É as boas novas da salvação. Posso ouvir um amém nesta noite? Milagre não é evangelho, mas o evangelho passa por milagre e o milagre também abre portas para o evangelho. E você verá que o milagre, o texto que nós lemos, abriu portas para o evangelho da casa deste homem poderoso. Mas Jesus passou por lugares onde as pessoas não criam em quem ele era. E a incredulidade, ela fecha portas para a intervenção de Deus. Olha comigo o texto de Mateus 13, 58. E não realizou, quem? Jesus, muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Esse texto refere-se a Jesus onde? Na sua terra, na sua casa. Aqueles que cresceram com ele, não criam que ele era o Messias. Ora, joguei bola com ele, eu fui na festa do pijama dele, eu dancei a dancinha do colégio com ele, eu soltei pipa com ele, ele é o Messias. Incredulidade, nos acostumamos com o Messias. E a incredulidade fecha portas. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque talvez, mas só talvez, você e eu,
corremos o risco de estarmos tanto tempo no Evangelho, na igreja, diante de algumas coisas que nós esperávamos e não aconteceu até agora, de um parente que está afastado ou da comunhão, ou não conhece a Cristo, ou uma enfermidade não resolvida, nós corremos o risco de deixar a incredulidade bloquear e fechar portas no nosso coração. A incredulidade faz com que nós não mais oremos de forma fervorosa e com fé. Porque, ora, já oramos algumas vezes e parece que nada mudou. Então temos que ter cuidado para que o nosso coração não se congele e não tenhamos incredulidade para crer que Jesus não mudou, que Ele ainda salva, que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que Ele ainda faz. Ele não ter feito até agora não quer dizer que Ele não tem poder de fazer. Basta uma palavra e assim Ele fará. Então hoje para nós, do texto que nós lemos, algumas coisas importantes que podemos retirar do texto. A primeira delas, anote, está no seu celular aí no seu aplicativo, ou coloca no seu bloco de notas. Número 1, a posição social não é uma segurança contra as tragédias da vida. Esse homem nos mostra, porque o seu filho está enfermo. O filho de quem está enfermo? O filho de um oficial. E ele está à beira da morte. O homem de patente romana. O homem que é servo de Herodes Antipas, que é filho do grande Herodes, aquele que julgou Jesus. Esse homem tem dinheiro, esse homem tem poder, esse homem tem influência, mas nada disso livrou o seu filho da enfermidade e do perigo real da morte. Porque, meus irmãos, dinheiro é bom, e quem é que não gosta? Mas o dinheiro não tem o poder de nos livrar das coisas da vida. O dinheiro não tem o poder de livrar você de uma enfermidade, de uma doença, de uma crise no relacionamento. O dinheiro não tem o poder de manter os seus filhos na casa do Senhor. O dinheiro não tem o poder de impedir que a sua família dilua. O dinheiro pode lhe dar algumas coisas, mas outras não. O dinheiro pode lhe dar uma linda casa, mas não pode construir um lar. O dinheiro pode pagar um bom plano de saúde, mas não pode te dar um corpo são. O dinheiro pode pagar para você um prato de comida em um bom restaurante, mas não pode lhe dar apetite. O dinheiro pode comprar um travesseiro com penas de ganso, mas não pode lhe dar uma alma em paz durante a noite. O dinheiro pode pagar para você um rico funeral em sua morte, mas não pode comprar para você um passaporte para o céu. O dinheiro faz muitas coisas, mas não faz tudo. Portanto, depositar fé no dinheiro, como hoje o mundo tenta nos empurrar, se eu tivesse mais dinheiro, e mais uma vez, abre um parênteses, não somos contra dinheiro. Dinheiro, ele não é pecado tê-lo. O pecado do dinheiro é o acúmulo sem compartilhar, ou você fazer dele o seu Deus. Mas esse homem é rico e nos mostra que a condição financeira não blinda a minha vida de crises, de enfermidades, adversidades, nem de lutas. Eu aprendi com a natureza, a duras penas, uma coisa, vou compartilhar com você. A árvore, quanto mais alta, e quanto mais galhos, e quanto mais flores, e mais robusta, mais ela é alcançada pelas tempestades. Portanto, uma pessoa, quanto mais alto for o seu status, a sua influência, o seu poder, mais essa pessoa será balançada. Portanto, saiba que também, todas as vezes que Deus nos permite ou proporciona o nosso crescimento conjugal, familiar, ministerial, espiritual, emocional, financeiro, mais nós seremos balançados. Quem entendeu o que estou dizendo aqui, diga amém. Quanto mais influência, dinheiro eu tenho, quanto mais família eu tenho, mais eu sofro a adversidade da vida. Ora, uma pessoa solteira, ela sofre, ela é abraçada pelo vento, mas não como alguém casado ou quem tem filhos. Quanto mais tenho, quanto mais sou, mais eu sou alcançado. Portanto, digo isso porque achar que se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver muitos bens, isso trará uma vida segura, isso não é verdade. Segurança quem dá
é Deus. Até porque você pode ter segurança externa, mas nenhuma interna. Você pode ter câmera de segurança, cachorro feroz, grade da sua casa, muro com aquelas cercas elétricas, mas a sua alma está amedrontada. Você está com medo e você está apavorado. Então, se vamos buscar dinheiro para a nossa família, busquemos, mas saibamos que não é isso que garantirá a nossa casa. Maridos, homens aqui, o nosso papel é ser provedor. Nós temos que suprir e prover financeiramente para a nossa casa. Mas não ache que quanto mais você suprir, mais sua família será guardada e protegida. Nós precisamos da guarda, da mão e da presença do Senhor Jesus. Portanto, mais do que dinheiro para os seus filhos, é a presença, a comunhão e a palavra de Deus. Mais do que um bom corte de cabelo, uma boa unha feita, pague isso para sua esposa. Mais do que um belo salão, uma bela manicure, uma bela bolsa, se você puder dê, mas mais do que isso, é o marido que entendeu que acima do dinheiro está a sua comunhão com Deus e a presença de Deus na sua casa. Esse homem tem dinheiro, mas sua vida foi abalada. Segunda coisa que aprendemos: as doenças e aflições também alcançam pessoas jovens. Quem está enfermo é um jovem, ou é um adolescente, ou uma criança, não sabemos a idade. Crianças também adoecem, crianças também morrem. A juventude não é nenhuma garantia. Atenção, jovens, aqui adolescentes, pessoas mais jovens, não casadas. Não ache que a sua juventude lhe garante algo sem a pessoa de Deus contigo ao seu lado. A juventude fará com que você faça coisas que as pessoas mais velhas não fazem, mas a dependência de Deus para a sua casa, para a sua mente e seu coração ainda é a mesma. Você recém-casado que é mais jovem, atente-se para o seu casamento, talvez ainda sem filhos, na dependência do Senhor, porque isso não garante que ele venha crises familiares, enfermidades, desemprego e lutas. Nós precisamos, como esse homem fez, recorrer àquele que tem o poder de tratar aquilo que nós precisamos. Aprendemos que posição social não é segurança. Segundo, aprendemos que doenças e aflições não salvam pessoas mais jovens, também são atingidas por elas. E terceiro, podemos aprender alguns benefícios da aflição. Mas pastor, há benefícios no sofrimento? Sim, há benefícios. Meus irmãos, não há acaso, não há sorte, não há azar na fé cristã. A fé cristã não prega sobre sorte, acaso ou azar. A fé cristã prega sobre providência divina, sobre vontade de Deus. Portanto, se você hoje enfrenta um sofrimento, uma luta, uma crise, uma adversidade no seu corpo, no seu casamento, com alguém que você ama, não chame isso de acaso. Chame de providência divina. E cremos que, por mais que nós não tenhamos semeado esse problema, se Deus permitiu que ele sobrevenha, que ele venha sobre nós, Deus pode usá-lo como providência para nos ensinar alguma coisa. Diz assim José para os seus irmãos quando o encontraram no Egito. Os irmãos de José venderam José, falsificaram a sua morte. Então, quando veio fome sobre a terra, eles correram para o Egito, não sabiam que estava vivo o seu irmão, e lá o encontraram. E quando José se revela a eles, José diz: olha, vocês me fizeram um grande mal, mas Deus reverteu todo o mal em um grande bem. Deus pode nos ensinar no sofrimento. Deus pode nos trazer a iluminação, o entendimento, até bênçãos em meio ao sofrimento. Deus pode trazer propósitos, lições em meio às nossas aflições. Eu vou lhe dar duas que está no texto bem explícito. A primeira delas: o sofrimento levou o pai até Jesus. O pai até então estava confortável com o seu dinheiro. O pai até então estava vivendo a sua vida sem nenhum tipo de preocupação, nenhum momento pensando se precisaria de algo a mais. Estava pleno em sua influência, poder e condição financeira.
E foi o sofrimento que se instalou em seu filho que fez ele correr para Jesus. Ele estava ocupado com o seu dinheiro, mas a aflição foi usada como medicina de Deus para aproximar aquele homem. Meus irmãos, o sofrimento muitas vezes é pedagógico. O sofrimento muitas vezes Deus permite para nos ensinar alguma coisa, nos dar alguma lição. Eu tirei algumas lições da minha internação. Eu vou compartilhar apenas uma delas, que eu posso compartilhar porque pode ser pública, não tão íntima pessoal. Já há anos eu venho me atentando para como é a condição física, e quem está aqui há mais tempo sabe disso. Eu me alimento bem, tomo suplementação, eu vou ao médico, eu peso minha comida, eu sei quanto eu como de proteína e carboidrato todos os dias, faço musculação, faço caminhada. Quando eu fui internado por conta de um mosquito, das minhas condições psicológicas, de muitas reflexões, uma delas eu aprendi uma lição. Que por mais que eu faça a lição de casa com a minha saúde, ainda assim eu dependo de Deus. Porque eu levanto pela manhã, eu faço 6 refeições por dia, peso cada uma delas de 6 da manhã até 10 da noite. Eu vou à academia, eu tomo suplemento, não como isso, não como aquilo e tal. O corpo está ficando melhor. A saúde, segundo o exame de sangue, está praticamente perfeita. Mas vem um mosquito endemoniado e derruba você. Isso quer dizer que você não deve fazer a sua parte? Não. Porque a médica foi incisiva, o senhor Sandro, se você não fizesse o que você tem feito, talvez seu coração não tivesse resistido. O seu coração é um coração forte, o coração é um músculo. Pelo Senhor fazer cardio, que é esteira, corrida, flexão, abdominal, está sempre um coração resistindo às pressões do dia a dia, isso fez que o seu coração fosse forte. Se você fosse alguém sedentário, talvez tivesse morrido. Então o que eu fiz valeu, e continuo fazendo. Voltei quarta-feira. Depois de 2 meses nesse exercício, quarta-feira eu voltei a fazer exercício novamente. Mas o que aprendi é, a vida não está nas minhas mãos. Eu posso fazer o que for, mas isso não garante a minha vida. Deus é que está no controle. O sofrimento deste homem fez com que ele aprendesse a lição de que o seu poder e influência e dinheiro não mantinham, não manteriam o seu filho saudável. Então ele correu para Jesus. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, verso 71, vai dizer assim: foi bom para mim, diz o salmista, ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Outras versões usam palavras diferentes de castigado. Mas foi bom ter sofrido. Foi bom ter enfrentado essa aflição, para que então eu aprendesse os teus preceitos. É na dor que você aprende. É na aflição, como eu dei o exemplo, que você reconhece que você é limitado. Muitas vezes nós achamos que nós somos suficientes para manter o casamento, para manter o filho na linha, para manter as coisas da casa na linha. Mas é quando sofremos que percebemos que nós somos limitados. Que há coisas que nós sozinhos nós não podemos resolver nem responder. Por isso sim, ao sofrimento, ele é pedagógico e pode nos ensinar. Observe no versículo 47, João 4,47, texto que estamos lendo. Vai dizer assim: quando ele ouviu falar, ele que, um homem rico, que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Talvez você que não se identifique em relação à literalidade do texto. Pastor, meu filho não está enfermo à beira da morte. Mas eu digo que talvez há pessoas aqui que os seus filhos estão à beira da morte espiritual. Filhos seus, meus, nossos, que podem não estar no Senhor, que estão perdidos. E nós, como pais, temos a responsabilidade e não podemos ter a incredulidade a ponto de impedir que nós procuremos ao Senhor e não mais achemos que nós podemos dar conta disso, porque só o Espírito de Deus pode convencer o homem do pecado. Então, você que é pai aqui de jovem, adolescente, homem, mulher, se o seu filho está à beira da morte espiritual, não está em Cristo, está por aí. Talvez seu filho não é doido, não bebe, não fuma, não se droga, não se prostitui. Não, talvez seja um cara maneiro, sossegado, caseiro. Mas se não está no Senhor, ele está à beira da morte.
E nós pais temos a responsabilidade de ir até Jesus rogar por eles. Porque mais do que a enfermidade física, é uma enfermidade espiritual e eterna. Então, pais, talvez hoje seja a noite para você ir até Jesus e rogar para os seus filhos. E dizer: Deus, o meu filho, os meus filhos estão à beira da morte espiritual. E pela fé ver Deus fazendo milagres na sua casa. Quem crê comigo, diga amém nesta noite. É crer, meus irmãos. Nós nos acostumamos, sabe, com a igreja, acostumamos com o evangelho, acostumamos com a vida cristã. Todos nós, inclusive eu, nós temos esse risco. Depois de tantos anos vivendo isso, nos acostumamos com o mensageiro e por isso não aproveitamos e perdemos o poder da palavra do mensageiro. Essa palavra tem poder, eu vou voltar um pouco mais nisso. Então, a primeira coisa que esse homem nos ensina no texto, que o sofrimento pode nos ensinar, é que fez com que ele fosse até Jesus. Se não fosse sofrimento, ele não iria até Jesus. Às vezes, Deus permite que os sofrimentos venham para que nós corramos para Ele. Porque é no dia mau que nós começamos a orar mais. Sim ou não? É no dia mau que nós cantamos mais. É no dia mau que jejuamos mais. E às vezes Deus faz para o nosso bem, para que nós voltemos para Ele. A segunda coisa que aprendemos é sobre a insistência desse homem para Jesus ir em sua casa. Olha o verso 49. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Ele insiste, ele é insistente, ele muda de cidade, faz um translado para encontrar Jesus. Será que existe alguma coisa em sua casa que você já tentou sem ter algum tipo de sucesso? Não levante a mão. Tem coisas que parece que quanto mais nós tentamos, mais grave elas vão ficando. Pastor, parece que quanto mais eu falo com meu filho, mais rebelde ele fica. Não levante a mão, acontece também na sua casa. Pastor, parece que quanto mais eu tento agradar a minha esposa, mais eu erro e mais distante ela fica. Pastor, parece que quanto mais eu tento aconselhar o meu marido, ele não interpreta bem, acha que eu sou faladeira e com mais raiva ele fica. Pastor, eu tento do presente, mas parece que quanto mais eu mexo, parece um vespeiro, quanto mais eu mexo, mais me machuco. Nós temos que ser insistentes em entender e buscar e clamar aquele que pode de fato mudar e transformar a nossa casa. Ser insistente, meus irmãos, é não desistir. Hoje talvez precise orar para que Deus traga a resiliência que você precisa, para você não desistir do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe. Mas talvez você me olhando aqui, eu vejo muitos olhos me olhando, e talvez você ainda se encontre distante do que eu estou falando. Tipo assim, 2 mais 2, 4, meu filho está bem, meu filho vem à igreja, meu marido me ama, eu acho que me ama. Minha esposa faz comida, lava minha roupa, não tem crise nenhuma. Tá. Mas essa mensagem não é para mim não. Mas claro que é. A oração para a nossa família tem que ser constante. Porque o diabo está ao derredor do povo de Deus da sua casa, como o leão que não é, rugindo para tragar. E qualquer brecha, qualquer desvio, qualquer palavra maldita, comportamento não percebido, o diabo usa para trazer contenda. Não é tentar encontrar perfeição em quem você é, o que você faz, o que você fala, mas é continuar orando pela sua casa. Quem entendeu comigo, diga amém nesta noite. Deus, meu filho está na sua casa, Senhor, mas eu oro, Senhor, para que o Senhor mantenha esse coração. Deus, meu casamento está estável, mas eu oro para que o Senhor cada vez mais evolua a nossa comunhão com o Senhor e um com o outro. É oração insistente. O pai insistiu para que Jesus fosse em sua casa. Talvez hoje você precise insistir para que Deus vá em sua casa, para que Deus nos ajude com seus filhos, para que Deus lhe ajude com o seu casamento. Talvez lhe ajude consigo mesmo, com as suas emoções. Com alguma ira, com algum ciúme, com alguma inveja, com alguma raiva, alguma mágoa no seu coração que está aí alojado, ocupando o lugar que não deveria ocupar. É rogar a Deus por um milagre na sua casa. Esse texto nos ensina alguns passos para o milagre, eu quero compartilhar com você. Passos para alcançar o milagre. O primeiro deles, súplica humilde. Olha comigo o verso 46 e 47 do texto em epígrafe. Mais uma vez, ele visitou o Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho.
E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Ele suplicou. Mas pastor, o que isso é importante? Não é o que fazemos? Olha o contexto do texto. Quem é esse homem? Ele é um homem, humanamente falando, superior a Jesus. Ele é um oficial do rei Herodes Antipas. Jesus é visto por muitos como um falso profeta, como um beberrão, como um falastrão, como um doido. Esse homem é autoridade na sociedade. Ele poderia simplesmente mandar Jesus ir lá, ordenar Jesus ir lá. Jesus, soube que você faz um ótimo trabalho curando pessoas. Eu sou oficial do rei. Eu agora estou precisando de você na minha casa. Por favor, saia daqui, pare tudo e me sirva e vá à tua casa. Não é o que ele faz. Ele suplica humildemente: Senhor, preciso que o Senhor me atenda. Senhor, socorre o meu filho que está à beira da morte. O milagre passa por súplicas humildes de dependência de quem Deus é. E não de ordens. E não de mandar. Porque tem pessoas hoje que fazem isso, né? Senhor, eu ordeno o que o Senhor faz. Deus, com o poder que o Senhor me deu, eu mando no Senhor que o Senhor faz. É súplica humilde. É reconhecer que precisa. Não tem que você vai pedir favor para alguém. Você vai de repente no lugar resolver alguma coisa, a moça fala que faltou um documento. Isso é bem comum, né? Faltou alguma coisa. Já passou por isso? Levante a mão. Vai a algum lugar fazer, falta alguma coisa, tem que voltar para lá de novo. Não é horrível? Você vai resolver um negócio, está lá um Detran da vida e tal, você vai lá, vim aqui renovar minha carteira de habilitação. Agendei, está tudo aqui. Ela, mas cadê o Duda, não sei o que lá. Eu falei, que Duda, moça? Não, porque eu tenho que baixar, você vai ter que reagendar, e só tem vaga daqui a 3 meses. O que você faz? Você for uma pessoa humilde e esperta, você suplica. Moça, pelo amor de Deus, quebra essa para mim. Me ajuda aí, moça. Me dá um ajuda aí, eu pago agora. Onde que imprime? Moça, se eu imprimir, eu voltar, a senhora me recebe na frente da fila. Daqui a 3 meses não. Quando você precisa e reconhece que só aquela pessoa pode dar jeito, você suplica. Esse homem, embora oficial, suplicou. A segunda coisa que ele faz é que ele é um homem de coragem. E para alcançarmos o milagre e a provisão de Deus, nós temos que ter coragem. E coragem não é só você lidar com o medo. Coragem também é você não se preocupar com as pessoas vão dizer. Meus irmãos, quem é esse homem? Ele é oficial do rei Herodes Antipas, filho de Herodes, que vai maltratar, que vai julgar Jesus. Roma e Jesus não têm uma boa relação. Portanto, esse homem, acessar Jesus, pode ficar mal para ele. Ele corre até o risco de Jesus dar um fora nele. Ele corre até os riscos dos discípulos tirarem-lhe a força, porque ele é um agressor daquela época dos judeus. Ele tem coragem, não preocupado com o seu status, com a sua influência, porque ele precisa de um milagre. Ele se rebaixa em sua influência com coragem para ir até Jesus. O terceiro passo que ele nos ensina é a persistência. Olha o verso 48. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. Esse homem vai com coragem e súplicas humildes, e parece que Jesus devolve palavras ásperas. Como que diz? Eu sei como é que vocês são. Se vocês não virem milagre, vocês não creem. É isso que vocês querem. Entre linhas, é o que Jesus, de forma amorosa e educada, está dizendo. Vocês só querem milagres. Vocês não querem compromisso comigo. Vocês querem que eu faça para vocês alguma coisa e vocês vão embora. Só que esse homem é persistente, ele insiste. Ele está intencionalmente decidido que a sua casa precisa de Jesus. Quando nós entendemos, aceitamos, compreendemos que a nossa casa precisa de Jesus, nós somos persistentes. Nós estamos no culto, na oração, na leitura, no devocional, porque nós sabemos que só Jesus pode dar aquilo que a nossa casa precisa. Então, se você quer um milagre para a sua casa, suplique constantemente, humildemente, tenha coragem
de ir ao Senhor e dizer para todos que você precisa do Senhor Jesus. E terceiro, seja persistente em sua oração. E quarto, esse último nos mostra que o caminho do milagre para ser alcançado é ter fé. João 4,50 vai dizer assim, versículo 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. É ter fé. Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. Meus irmãos, quero aqui passar por algo que às vezes nós não entendemos, que é presença versus palavra. Às vezes nós achamos que a presença de Deus é mais poderosa que a sua palavra. Por isso talvez muitas igrejas, e não estou aqui julgando, estou só observando, elas se preocupam muito com o movimento da presença e nem tanto com a palavra. Mas saiba que a palavra é igualmente poderosa com a presença de Deus. Esse homem poderia dizer assim: Senhor, como assim vai? Não, Senhor, tem que ir. É a teologia de Marta, conhece? Lázaro morre, suas irmãs Maria e Marta estão chorosas, Jesus demora para vir e Lázaro já morreu. O que Marta diz? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se a sua presença estivesse aqui, ele não teria morrido. Cuidado, para você não achar que apenas a presença de Deus faz algo e se esquecer que a palavra é igualmente poderosa. Enquanto eu prego e abro e lemos esta palavra, o poder de Deus é manifesto neste lugar por essa leitura, meu irmão. Jesus disse: eu não vou na sua casa, a minha presença não é necessária, porque a minha palavra tem o mesmo poder que ela. Então creia, vá, o seu filho não vai morrer. Ele confiou na palavra e foi. Então não diga mais presença. Então diga presença, diga assim comigo, presença e palavra. Porque muitas vezes nós queremos o lado emocional e o lado cósmico e o lado transcendental. Senhor, queremos a tua presença, mas também igualmente precisamos da sua palavra. Esse homem levanta dois equívocos. Primeiro equívoco: se Jesus não for, não tem milagre. Esse é um equívoco. Pastor, se eu não for na minha casa, não tem milagre. Presbítero, se eu não for, não tem milagre. Esse é o primeiro equívoco. E segundo equívoco é: se meu filho morrer, não tem mais jeito. Meu irmão, não tem local que mesmo que Jesus não vá, que o pastor não vá, mas se você levar a palavra de Deus com fé, igualmente o milagre acontecerá. Da mesma maneira, não há nada que o mundo diga que já era, que Jesus não possa trazer de volta ou restaurar. O meu filho já era, meu casamento já era, as minhas emoções já eram, a minha casa já era, disse Marta, mas tudo o Senhor pode ressuscitar em sua casa. Quem recebe, diga amém nesta noite. Quarto e último: as aflições podem nos levar à maturidade espiritual. Sem dúvidas, Deus permite que nós enfrentemos algumas vezes aflições para o nosso crescimento espiritual. As aflições, como eu disse, o sofrimento é pedagógico, nos ensina, nós crescemos, aprendemos com isso, para que quando vierem tempestades mais vorazes, tenhamos uma maior estrutura para resisti-las. Porque quem nunca pegou uma neblina, uma chuvinha que seja, não estará pronto para pegar uma tempestade. As aflições podem nos levar à maturidade espiritual. E eu vou usar esse texto, o exemplo do homem, para te provar isso. Primeiro, esse homem tem uma fé vacilante. Ele começa com uma fé vacilante. Olha o versículo 48 que já lemos. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. A fé deste homem é a fé com a maioria. É a fé do Silvio Santos. É ver para crer. Se eu não ver milagre, eu não vou crer. A sua fé é vacilante, é quase uma incredulidade.
Mas por conta da aflição, essa fé vacilante, que só quer milagre, e abre aqui um parênteses, nós temos muito comum nos dias de hoje isso, as pessoas estão só em busca de milagres, sem compromisso com Deus do milagre. Isso não quer dizer que Deus não fará, ou não está compromissado em fazer milagres. Mas a nossa devoção, a nossa vida, deve ir além de milagres. Esse homem tem uma fé vacilante, mas a aflição faz ele ir da fé vacilante para uma fé confiante. Fé vacilante, fé confiante. Olha o verso 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem fez o quê? Confiou na palavra de Jesus e partiu. Às vezes, Deus permite que venham aflições para que nós entendamos que dependemos dEle e para que nós amadureçamos, para que a nossa fé tenha um outro corpo, uma outra consistência. Esse homem de uma fé vacilante foi uma fé confiante e, por último, chegou ao estágio de uma fé contagiante. Não só saiu de uma fé de quem só quer milagre para uma fé que é confiante, confia no que Deus diz, mas ele passou a ter uma fé contagiante, contagiando a sua família, indo além de si mesmo. Olha o verso 53 que nós lemos. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. A fé daquele homem em Jesus, a ponto de, mesmo sem a sua presença, pela sua palavra, crer que ia acontecer, fez com que não só ele cresce, mas que ele contagiasse todos da sua casa. E como a mulher samaritana, que anteriormente foi impactada por Jesus, no mesmo capítulo, esse homem impactou a sua casa, sua esposa, talvez o filho mais velho, talvez o filho mais novo, talvez o enteado, a sogra. Impactou-os com a sua fé, não apenas dizendo o que aconteceu, mas o quanto ele cria na pessoa de Jesus. Que Deus nos dê uma fé, irmãos, não apenas uma fé que crer que Ele pode fazer, mas uma fé que contagia pessoas. Uma fé que se estende a um filho, a um marido, uma esposa, que anuncia o milagre, que anuncia a salvação, que ajuda com a resiliência, com a persistência na fé em Jesus para continuar a família. Tem muito cristão que quer crer em Jesus, mas é uma fé talvez vacilante. Talvez até uma fé confiante, mas não é contagiante. Diga sempre ao seu vizinho: a sua fé em Jesus deve contagiar e impactar todos da sua casa. Nós devemos gerar às pessoas sede e fome. Porque foi isso que ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A nossa vida deve gerar sede, a ponto de fazer as pessoas perguntarem: cara, onde você vai? Com quem você anda? No que você crê? O que você está lendo? O que você aprendeu que ainda não sei? Porque quando olho para a sua fé, quando olho como você lidar com as diversidades, com as aflições, seu filho está doente, seu casamento está assim e tal. Quando eu olho o seu comportamento, as suas palavras, a sua fé, a sua esperança, eu quero ter isso também. Isso gera sede, gera fome em que está ao nosso redor. Às vezes achamos que nós seremos contagiantes. E permita-me, segundo esse evangelho de hoje, que eu preguei domingo passado, que é apenas a metade do que é todo o evangelho, achamos que ser contagiante é ter história boa para contar. Rapaz, você não sabe, Deus é fiel, ó. Patrão me chamou ontem, dobrou meu salário. É mesmo? É, esse é Jesus. Rapaz, o que aconteceu? Você não sabe, rapaz. O que aconteceu? Ó, eu estava com um carro velho, consegui pegar um carro zero. Achamos que gerar sede e fome ou ser contagiante é só ter história boa para contar. O que vai acontecer, e eu queira também, mas é principalmente
como nos comportamos, como falamos, como cremos e como agimos nos dias mais difíceis. Porque é isso que as pessoas estão olhando. O que há de diferente em nós, para as crises da vida e para as crises familiares e também conjugais. Fé vacilante, confiante e contagiante. Termino. Cristo entrou naquela família por meio da dor. E a família foi salva. O que aprendemos aqui, meus irmãos? Não desperdice, não descarte, não jogue fora, não rejeite nada que Deus permite em sua casa. Porque Deus pode usar uma enfermidade para trazer salvação para a sua casa. Deus pode usar uma crise para trazer um reajuste, e é muito melhor para o seu casamento. Porque só há oportunidade de perdão quando somos ofendidos ou quando há desavença em casa. Só conseguimos praticar o que aprendemos se Deus nos possibilitar ou permitir vivermos aquilo que vai necessitar da prática. Ora, eu só posso exercer perdão quando eu for ferido e magoado e atingido por alguém. Essa família, Deus usou o sofrimento e a enfermidade para salvá-la. Deus permitiu que a enfermidade fosse um instrumento para a salvação de toda a família. Talvez o que nós chamamos hoje de coisa ruim, de crise, de problema, pode ser um instrumento para Deus transformar a nossa casa. Então o que você faz? Se agarra a esse Jesus, independente do que você vive, e peça a Ele que lhe ajude com isso, ou até mesmo use isso para a glória dEle e para o seu bem. Eu creio que Deus ainda transforma tragédias em bênçãos. Deus ainda transforma enfermidade, crises relacionais em bênçãos, em milagre, em cura, em salvação, em ajuste. Porque Deus prioriza a família. O primeiro milagre de Jesus foi uma família. Esse foi o segundo milagre de Jesus, tem no texto, e foi uma família. No primeiro milagre do casamento, Deus atendeu às preces de uma mãe. No segundo milagre, Deus atendeu às preces de um pai. Onde estão os pais e as mães aqui? Levante a mão comigo. Hoje é um bom dia para você fazer preces ao Senhor pela sua família. Se você é mãe, se você é pai, marido, esposa, filho, creia que Deus ainda transforma tragédias em bênçãos. E não importa o que você vive, não importa o que está na sua porta, batendo para entrar, não importa como está o seu coração, nesta noite, pela fé, o Espírito de Deus nos dará fé, persistência, para nós vencermos o medo, vencermos a incredulidade e nos agarrarmos a Jesus e pela fé ter a nossa casa transformada. Quem hoje recebe essa palavra, levante a mão comigo. Aplauda o Senhor se você puder. Deus te abençoe.